Olá, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Estamos aqui para poder iniciar o nosso conteúdo, para falar um pouquinho com vocês sobre globalização, né? Globalização que é o assunto desse nosso primeiro trimestre. Então, se você tem o livro aí, né, a partir da página 12, você vai ver lá o título, né? Mundo Globalizado, ok? Eu pretendo também deixar esse livro disponível. Eu estava procurando aqui nos meus materiais, eu acho que eu tenho esse livro digitalizado. Então, se você não tem, ou se você não conseguiu ir até a escola para poder conseguir, para poder pegar, no caso, eu pretendo disponibilizar para vocês dentro da plataforma, beleza? Assim vai ficar até melhor para mim também, porque posso fazer indicação de algumas leituras e indicação também de algumas atividades desse livro, beleza? Então vamos pensar nesse assunto. Vamos dar início agora. Globalização. O que seria ou o que significa essa palavra? Globalização. Sempre quando nós pensarmos nessa palavra, eu quero que vocês se atenham ao seguinte: globalização dá a ideia de um mundo cada vez mais coeso, de um mundo cada vez mais unido. Quando eu falo em um mundo cada vez mais unido, o que eu estou querendo dizer? Quero dizer o seguinte, que atualmente, hoje em dia, né, nós temos a sensação que o mundo está mais fluido, que as ideias, as informações e as mercadorias, elas circulam de uma forma muito mais rápida do que era no passado. Um exemplo. Até o século passado, vamos pensar assim, se você quisesse, dependendo, né, século retrasado, se você quisesse entrar em contato com uma pessoa que mora em outra cidade, por exemplo, eu tenho meus pais. Meus pais moram na cidade de Petrópolis. Dependendo, se eu quisesse conversar com eles, né, no século retrasado, o que eu poderia fazer? Eu poderia tinha que escrever uma carta para eles. Só que essa carta iria demorar, né, alguns dias para poder chegar até eles. E hoje você consegue imaginar você querendo mandar uma mensagem para alguém ou querendo conversar com alguém? Você consegue imaginar, pensar, esperar pelo menos aí uma semana ou 4 dias? De modo algum. Atualmente, as relações, né, as trocas entre as pessoas, o acesso, ele se dá de forma muito mais fluida dentro do espaço. Ou seja, tudo está mais rápido, mais dinâmico. Então, parece que o mundo ele encolheu, não é verdade? Então, a esse processo a gente vai dar o nome de globalização. Isso é possível graças à globalização. Então, ainda pensando dentro desse exemplo que eu estou citando para vocês, da minha família que mora em Petrópolis, hoje, devido ao avanço tecnológico, ao avanço das novas tecnologias, eu consigo pegar um smartphone, né, um celular, e tendo acesso a uma boa internet, né, eu consigo falar com os meus pais em tempo real. Isso até uns tempos atrás, isso era algo que ninguém imaginava que fosse possível acontecer. Mas devido ao processo de globalização que ainda se encontra em curso, isso é cada vez mais possível e outros avanços tecnológicos nós temos assistido nos nossos dias. Então, você tem aí uma infinidade de questões de avanço nessa era digital, né? Hoje, eu aqui da minha casa, dispondo de uma boa internet, eu posso ter contato com várias pessoas do mundo, né? Hoje existem as redes sociais que você pode, né, na palma da sua mão, você tem um telefone ali, uma boa internet, você tem contato com pessoas de várias partes do mundo. Então isso dá a sensação do mundo estar mais fluido, do mundo ter diminuído. Soma-se a essa questão,
né, o desenvolvimento dos meios de transporte também. Houve uma evolução, não somente nessa questão dos meios, né, da era digital, das redes sociais, da questão da comunicação, mas também relacionada à questão dos transportes. Essa evolução dos meios de transporte, o que ela permitiu? O que ela nos permite? Ela permitiu que você consiga, né, transportar em maior quantidade pessoas pelo espaço mundial, né? Aí nós teremos também a questão do desenvolvimento, né, dos grandes navios, né, novas rotas, né? Com isso você consegue chegar a lugares que antes você demorava dias para poder chegar, você chega muito mais rápido. A questão dos aviões, o desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte de uma forma geral. Então, esse conjunto de coisas, de situações que nós estamos vivendo, é o que caracteriza o que nós chamamos de globalização. Mas, para a gente poder entender, né, esse processo, o autor do livro de vocês, ele vai começar dizendo o seguinte, que existem termos sinônimos, que vocês podem encontrar por aí, que vão explicar melhor o que seria esse processo, né? Então você pode encontrar globalização, né, tendo como sinônimo aldeia global, mundialização ou planetarização. Todos esses termos são termos sinônimos, né? E que vão de encontro a esse processo de globalização. Beleza? Então, essa questão inicial nós temos que nos ater. Então, hoje em dia, nós percebemos, né, um grande fluxo de mercadorias, né, trocas comerciais entre os países. Ninguém consegue viver isolado no mundo globalizado, certo? Ninguém. Né? A globalização ela também causou isso, uma maior interdependência entre os povos, né? Você passa a ter mais acesso a outras culturas, né? Soma-se a isso a questão também de uma padronização de hábitos também, né? De consumo, né? Hoje em dia, né? Você vai perceber o seguinte, que nós cada vez mais nós compartilhamos as mesmas formas de se vestir, os tipos de música que nós ouvimos, né? Os tipos de comida, por exemplo, McDonald's, né? Ou Burger King, são marcas mundiais que nós vamos perceber em várias partes do mundo. Então, a globalização ela tende também a padronizar alguns hábitos, hábitos de consumo, né? Enfim, então a globalização ela vai gerar essa sensação. Só que tem um porém nessa ideia toda, tá? Mesmo a gente percebendo um avanço tecnológico e que nós podemos encarar como um certo progresso, né? Nós temos que pensar o seguinte, que a globalização ela não vai se dar de forma homogênea para todos, de forma alguma. Por que eu digo que a globalização ela não vai se dar de forma homogênea, ou seja, de forma igualitária para todos? Né? Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte, que nem todos vão participar da globalização da mesma maneira, tá? Por que eu digo isso? Vamos pegar alguns países do continente africano. Pensem comigo. É um dos continentes mais pobres da Terra, né? Junto com algumas partes da Ásia, principalmente ali o sul e o sudeste da Ásia. Será que eles têm acesso à internet? Será que eles participam de forma da mesma maneira que você, que tem uma internet em casa, que está podendo assistir esse vídeo agora? Então é uma situação que nós precisamos de pensar. Então a internet, ao mesmo tempo que ela integra, ela também exclui, né? O que é algo contraditório. Ao mesmo tempo que nós temos assistido uma evolução tecnológica
tanto na área de comunicação quanto na área dos meios de transporte, nós percebemos também que há uma exclusão para essas pessoas, países ou lugares que não têm acesso a essas novas tecnologias, sobretudo a internet, né? Então vamos pensar num exemplo simples. Se você mora, tá, em uma comunidade do Rio de Janeiro, se você é uma pessoa que não dispõe de um smartphone, não dispõe de uma boa internet, se comparando a alguém que de repente mora em uma zona rural, num lugar bem distante de você, mas essa pessoa tem uma boa internet, um acesso a novas tecnologias. Te pergunto, quem vai estar mais integrado ao processo de globalização? Você que mora numa grande cidade, numa metrópole, ou essa pessoa que está numa zona rural, mas tem internet e acesso às novas tecnologias? É lógico que é a pessoa que tem acesso às novas tecnologias. Então, são situações que nós temos que pensar, né? Existe um grande pensador que já morreu, que é o Milton Santos, e ele dizia uma coisa muito importante. Ele dizia o seguinte, que o espaço pode ser a morada do homem, mas também pode ser a sua prisão. Então, se a gente pensar nessa questão da globalização, em que sentido que o espaço pode ser a morada do homem? Pode ser morada a partir do momento que você tem acesso, né, a toda essa rede informacional, né, a todas essas novas tecnologias. Por quê? Porque você consegue desfrutar do espaço. Mas se você não tem acesso, você se torna um morador, né? Você vai ficar preso, né? Ter a sensação de falta de mobilidade dentro do seu próprio espaço. Então a globalização, nesse sentido, ela também é um processo excludente. Então são situações que nós precisamos de pensar com relação a esse processo de globalização, ok? Mas e aí, pessoal? Quando nós podemos dizer que teve início esse processo? Para muitos autores, né, o processo de globalização ele já vem de tempos pretéritos, tempos remotos, né, quando o homem vai cruzar o Estreito de Bering, ali no continente asiático, ele vai chegar no continente americano, quando povos vindos da Ásia vão chegar também à Europa, enfim. Mas uma das coisas mais certas que nós podemos dizer foi o seguinte, que a partir das grandes navegações, né, comerciais, sobretudo no período em que os europeus chegam ao continente europeu, século XV, século XVI, na época do mercantilismo, é o momento que nós teremos o início do processo de globalização. Por que eu digo isso? Porque é um momento em que os europeus vão passar a ter contato com outras culturas. Então ali já começou a ocorrer essa troca de cultura, de saberes, promovida pela expansão marítima e comercial europeia. Esse período foi o período do colonialismo, como vocês já devem ter estudado em história. Então ali é o momento onde o mundo, ainda de uma forma muito incipiente, começa a ficar um pouco mais fluido, né? Então, século XVI com o mercantilismo. É lógico que esse processo, como disse para vocês, ele ainda está em curso, né? A globalização, cada vez que passa, ela evolui cada vez mais. Então, nós podemos pensar o seguinte, se nós formos fazer uma linha do tempo, né, a gente vai perceber o seguinte, que a globalização ela vai evoluir dentro das revoluções industriais. Por que eu digo isso? Porque é o momento
onde as tecnologias, as grandes invenções começam a surgir. Então, nós temos ali século XVI, né, a questão do capitalismo comercial. Nós vamos chegar ao século XVIII com a questão do capitalismo industrial, momento onde ocorre a primeira revolução industrial, onde surge a máquina a vapor, né, a utilização do carvão mineral como fonte de matéria-prima importantíssima para a época, a Europa sendo pioneira nesse processo, principalmente com Inglaterra, França, e depois esse processo vai se estender também aos Estados Unidos. E chegando no século XIX, né, um segundo momento dessa revolução industrial, agora com Japão, Estados Unidos e outros países da Europa. Então, é um momento onde, né, outras fontes de energia são descobertas, principalmente o petróleo, né? E nós temos a questão do automóvel, né? Olha aí como o mundo vem evoluindo, olha aí quantas tecnologias são descobertas. E hoje, né, a partir da década de 70, nós temos a questão da revolução informacional ou técnico-científica, que teve início principalmente ali no momento da Guerra Fria. Né? Então, essa revolução informacional foi aquela que vai alavancar esse processo de globalização. Por que eu digo isso? Porque durante ali a Guerra Fria, né, se a gente pegar ali 1945 até 1989, Estados Unidos e União Soviética disputavam, né, o controle ideológico do mundo. Né? De um lado, nós tínhamos os Estados Unidos, né, um país capitalista, de outro lado, nós tínhamos a União Soviética, um país socialista. Nesse período, né, viu um período de tensão muito grande, né? Porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética possuíam armas nucleares. Então, se houvesse um confronto de fato, provavelmente não sairiam vencedores. Então, nesse momento, o que passou a acontecer? Para que cada um desses países fizesse frente ao outro, né, eles travaram uma guerra tecnológica conhecida como corrida aeroespacial. Então, nesse momento, Estados Unidos e União Soviética passaram a investir bastante em pesquisa. Né? E aí a gente faz um adendo principalmente para a importância dos Estados Unidos dentro desse contexto. Porque os Estados Unidos, eles não só investiram na questão dos armamentos, mas também passaram a investir em pesquisa e educação. Então, na década de 70, 80, é o momento que vão surgir os primeiros computadores. Não os computadores como nós, né, conhecemos hoje, né? Mas foi nesse contexto que surgiu a questão da internet, conhecido como ARPANET, nesse período também. Então, ali é que nós podemos dizer que a globalização ela começou a ganhar corpo até chegar aos dias atuais, ok? Então, vamos nessa então, para a gente poder concluir essa aula aqui. Então, como característica importante desse processo, a gente pode colocar então o seguinte, né? A questão da evolução tecnológica ao longo da história, né? Como citei para vocês, século XVI lá atrás, depois século XVIII com a primeira revolução industrial, século XIX também com a segunda revolução industrial e década de 70 com a terceira revolução industrial ou revolução tecnocientífica. Então, são ao longo dessas revoluções industriais que inovações tecnológicas começam a acontecer e vão influenciar diretamente na fluidez do espaço mundial, ocasionando
esse processo que nós conhecemos hoje como globalização. Uma outra característica também importante, desenvolvimento das redes geográficas, né? O que eu quero dizer com isso, né? Houve uma revolução nos meios de transportes também, né? Então nós tivemos uma revolução nos meios de comunicação, como já citei, e uma revolução nos meios de transporte, né? A criação de super navios, de grandes aviões, novas rotas de transportes foram criadas, né? Com relação aos meios de comunicação, nós podemos citar, né, a criação de cabos de fibra ótica, que possibilitaram uma conexão em tempo real entre os países, entre as pessoas, entre os mercados financeiros. Então, todas essas características marcam o processo de globalização, ok? Então, pessoal, olha só, tudo isso que eu citei para vocês se encontra no livro de vocês, tá ok? Da página 12 até a página 16, tá? Próxima aula a gente conversa um pouquinho mais, vou tentar disponibilizar o material e vou também fazer indicação de leituras para vocês da página do livro. Perfeito? Obrigado, gente. Um grande abraço, estudem bastante e se cuidem.